Olá, meu amigo, tudo bem? Eu estou dando continuidade num vídeo sobre a história de Saul, relacionado à política nos dias de hoje. Se você não gosta de política, eu sei, também não gosto. Mas existem muitos políticos que são honestos. Existem muitos. Claro que a grande maioria é desonesta e são políticos por interesse próprios, não porque do modo que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia fala sobre política. Todos os reis da época que faziam a vontade de Deus eram bem-sucedidos. E Saul foi um rei que entrou nessa história pelo fato de o povo de Deus estar começando a se corromper naquela época. Aqui fala em 1 Samuel capítulo 8 sobre um homem chamado, que é o próprio Samuel. Ele era juiz naquela época e ele estava envelhecido. E mesmo sendo um homem sábio, ele tinha dois filhos. E aqui a história você vai entender o porquê que Saul foi elegido rei. Saul não estava nesse projeto de ser rei de Israel, mas ele teve que, de uma hora para outra, ser rei quase que sem a sua vontade. Você vai perceber. Capítulo 8, verso 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Na própria igreja de hoje, eu estou dizendo igreja evangélica, na própria igreja evangélica hoje estamos vivendo momentos de constrangimento. Pastores que estão quase no final de suas vidas em questão de domínio e religioso. É um pastor de exemplo, pastores presidentes, são pastores de exemplo, pastores honestos, sinceros, que deram a sua vida na obra de Deus. E esses pastores hoje têm filhos que uns é uma bênção, fazem a vontade de Deus, dá o segmento do que é o evangelho certo, santo, e evangelho vindo diretamente de Deus, através do Espírito Santo. Mas existem outros filhos de pastores que apareceram do nada e estão atrapalhando o desenvolver da obra de Deus e deixando a sua família constrangida e deixando a própria igreja constrangida. Isso eu estou falando para você que é filho de pastor, que está no lugar impróprio, que não é seu. Você não era para estar aí como pastor. E você está escandalizando a obra de Deus. Queira ou não queira ouvir, você não está no lugar que Deus quer. Isso é óbvio, é óbvio. A Bíblia diz isso. E quando os filhos de Samuel, Abias e Joel, estavam vivendo desonestamente, faltando neles o exemplo de homens sinceros que eram no lugar de juiz, começou-se a corromper. E a nação precisava de um homem para reger, porque Samuel já estava de idade avançada. Claro que Samuel entendia que seus filhos não eram, na realidade, não estavam dando exemplo. Eram homens abençoados, porque era a geração de Samuel. E Deus estaria com eles se eles quisessem viver na presença de Deus. E neste momento Samuel se constrangeu, porque Samuel pensou: será que esse povo está rejeitando ao Deus Todo-Poderoso? E na verdade o povo já estava começando a se enfadar com as coisas que estavam vivendo seus filhos, Samuel, filho de Samuel, Abias e Joel. Então procuraram os anciãos procuraram Samuel
Ele disse: Samuel, chega. Seus filhos estão dando mau exemplo. O mesmo aconteceu com os filhos de Eli. Parece que eles aprenderam, parece que eles viveram a época de Eli. O mesmo inimigo das nossas almas que estavam naquela época perturbando a vida de Eli com seus filhos, agora já estava atrapalhando o andamento da obra de Deus, porque é interesse do próprio diabo destruir o meio evangélico. É o interesse dele. Das crianças viverem hoje a vida que estão vivendo, a vida das crianças evangélicas, vida de pessoas religiosas que estão ensinando seus filhos no caminho que devem andar, mesmo sendo católico, estão ensinando os seus filhos o caminho que precisa andar cristão, não adorando imagens, não vivendo a promiscuidade da vida, porque somos realistas, não é religião que leva para o céu, mas é Jesus a porta, o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, se você está ensinando o seu filho o caminho que deve andar, que é Jesus, você não está se envolvendo com idolatria mundana, idolatria terrestre, idolatria religiosa, coisas... Só de falar em idolatria você sabe que é coisas contra a vontade de Deus. E naquela época o povo estava vivendo isto. Eu estou aqui neste momento não pregando religião, estou dizendo sobre a vida de um homem político. Sabemos que na vida de hoje pessoas estão na política vivendo com interesse de ajudar a nação. Existem muitos com esse interesse, mas existe também a grande maioria que está usando o próprio interesse para se manter economicamente, e nisso essa pessoa precisa fazer coisas que não é do agrado de Deus, e talvez contra a própria família. Esse político está vivendo, traindo a própria índole familiar. E nesses dias de hoje estamos vivendo como Saul viveu. Saul foi pego na rede, como se fosse assim. Deus falou com Samuel: agora eu vou mostrar ao povo que seria necessário eu governar a nação. Mas como o povo está querendo um rei humano, eu vou arrumar para eles um rei humano. E foi lá, e de uma hora para outra aconteceu que achou-se um homem chamado Saul, que cuidava de animal, de burro, mulas. Imagina, uma nação que estava sendo governada por Deus, agora sendo governada por um homem que cuidava de burro. A palavra é burro, aqui ó, a Bíblia diz isso, claramente sobre animal. No livro de 1 Samuel, capítulo 9, dizendo, ó, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem